Agora eu vou falar para vocês sobre uma coisa que tem muito a ver com esse último caso que a gente estava falando, porque tem um link específico sobre o uso de IA para negação de pedidos, mas vocês vão ver que é um pouco diferente. Isso aqui é um roteiro que foi feito em parceria com os camaradas da Frente de Massa Júri, né, juristas revolucionários, a Frente de Massa da Soberana de juristas e advogados. Foi feito junto com alguns camaradas do Sameca também, né, Saúde Mental Camarada. E nós vamos falar sobre essa nova reforma da Previdência que ocorreu em 2019 e como o uso de IA por essa nova reforma da Previdência está sendo usado para desmantelar basicamente o serviço que está sendo oferecido para os trabalhadores, beleza? Então, assim, é um roteiro bastante longo. Eu tentei simplificar ele um pouquinho, porque foi escrito por camaradas advogados, nada contra vocês, né? Mas vocês escrevem em advogado. Então eu espero que fique bom isso aqui. Tem várias referências e tem algumas coisas a mais pra gente ler e alguns links que eles me passaram que depois eu também vou colocar como um roteiro lá no teclas.soberana.tv, beleza? Uma introdução sobre o que a gente vai falar aqui hoje. A gente vai falar sobre o impacto da reforma da Previdência, que é EC 103/2019, né, emenda da Constituição, e como ele se relaciona com o uso de inteligência artificial no INSS. A gente vai falar de como isso afetou o número de pedidos de auxílio-doença e aposentadoria negados e o impacto na saúde física e mental da classe trabalhadora decorrente disso. O que a gente quer aqui, como objetivo, é contrastar a modernização e o corte de gastos que um sistema tecnológico pode trazer para uma administração pública com o aumento dos pedidos de revisão desses processos, o que, na realidade, meio que só mudou o gargalo de um lugar, tem pedidos demais, para um outro lugar, tem revisão de pedidos demais, né? E lembrem do que a gente está sempre falando aqui no canal, às vezes a tecnologia ela é vista como essa panaceia, porque o negócio é tecnológico, porque o negócio é um sistema de IA, logo isso vai estar melhorando, e não necessariamente, né? Porque às vezes o que é importante é a gente realmente ter um processo que funciona e não um processo tecnológico, ok? No final, isso é uma maneira de desmantelar a rede de seguridade social e roubar da nossa classe trabalhadora os direitos que supostamente estão na nossa Constituição. A gente sabe que a gente vive no Estado burguês e que a Constituição, ela muitas vezes, ela é só um doce sonho de uma noite de verão, né? E essa lógica neoliberal, com leis trabalhistas desmontadas e um moralismo na aplicação de regras, ou seja, o dinheiro está faltando porque tem pessoas que estão pegando supostamente benefício falso, ou tem pessoas que estão recebendo erroneamente. Ele não resolve o problema e ele acaba com a saúde e com a solidariedade da classe trabalhadora entre si, porque a culpa não pode ser do sistema, a culpa não pode ser da maneira como a gente se organiza, a culpa é de que tem pessoas que estão pegando o benefício erroneamente, né? E uma coisa que eu gosto muito, que o Humberto Matos, meu camarada da Soberana, está sempre falando, é que o problema da aposentadoria no capitalismo é insolúvel. Não tem como a gente fazer numa sociedade onde você só vale o que você pode contribuir, o que você pode trabalhar, onde você não vale como uma pessoa, indivíduo, não tem como a gente sustentar essas pessoas matematicamente depois que elas não estão trabalhando, principalmente com a Seguridade Social, o estado de bem-estar social sendo cada vez mais cortado, né? Se isso está sendo cortado na Europa, imagina aqui no Brasil onde a gente está. E a solução correta, ela é simplesmente pagar a aposentadoria. Todo mundo tem direito à vida, todo mundo tem que receber isso. Ai, mas isso é uma solução populista. Como é que faz o cálculo para pagar? Foda-se, meu irmão. A gente também não precisa produzir mais do que a gente precisa. A gente também não precisa ficar fazendo coisas inúteis, gastando dinheiro em IA, que vai programar um negócio que poderia ter sido feito por programa. A gente não precisa fazer todas essas coisas, não precisa produzir milhões de camisetas inúteis, não precisa produzir todo esse plástico. Vamos reorganizar a produção para que as pessoas, elas valham como pessoas e não como o trabalho que elas podem oferecer para a sociedade de vocês. Essa é a solução. E extremamente difícil. É uma solução simples que é extremamente difícil porque o que a gente precisa mudar esse sistema como um todo, beleza? Mas enfim, é a missão que a gente tem aí na nossa frente. Então um pouquinho sobre a Previdência Social. Os camaradas do júri fizeram um grande apanhado aqui para a gente explicar um pouco, tá? A Previdência Social ela é um direito fundamental de todos os brasileiros, mas mesmo sendo garantida na Constituição Cidadã,
que a gente chama, faltam as ferramentas para impedir os ataques e os desmontes sucessivos a esses direitos, causando uma situação onde a gente está escrito que a gente deveria ter aquilo ali, mas é basicamente impossível no arranjo político que a gente tem as pessoas receberem esse direito. A ideia inicial de usar a inteligência artificial para avaliar os benefícios previdenciários, ela parece boa, em teoria, né? Se você aceita todo esse arcabouço de ideias que a gente recebe o tempo inteiro da sociedade. A gente vai resolver o acúmulo de pedidos e a falta de servidores para atenderem esses pedidos. Mas por que faltam servidores? Na prática, isso acontece dentro de um contexto maior de sucateamento das estruturas públicas, ou seja, a gente poderia ter mais eficiência no serviço e mais contratações no serviço, essas coisas não são excludentes, né? Eles ficam falando assim, aquele meme do Eric Andre dando um tiro no cara e dizendo por que ele faria isso, sabe? Tu dá um tiro no sistema público e daí diz, putz, ele não funciona. Vamos contratar uma empresa de inteligência artificial, que é uma coisa que a gente nem chega aqui, mas eles vão fazer uma licitação, pegar esses nossos dados, dar na mão de uma empresa e daí essa empresa vai dizer, aprova ou não aprova, sabe? O lobby dos planos de previdência complementar, as previdências privadas, aproveita esse cenário para parecer uma alternativa melhor, ainda que não seja acessível para a maior parte da população. Então, muitas pessoas, né, de classe média alta, as pessoas mais ricas e tal, elas dizem assim, olha, tenso essa situação da previdência, mas eu vou pagar uma previdência privada e daí vou fazer meu pé de meia, vou botar em Bitcoin, boa sorte, né? Ainda acho que quem tiver todo o seu dinheiro em Bitcoin vai ter uma surpresa daqui a alguns anos, mas vou botar em Bitcoin, vou comprar terreno e foda-se o pessoal, né? E essa situação é uma situação muito vantajosa para o setor privado. O neoliberalismo, ele não é apenas a retirada do Estado de influenciar o mercado. Na realidade, é a criação de condições para que o mercado avance sobre coisas que ele não podia avançar. Então, a gente precisa destruir a Seguridade Social para que as pessoas precisem comprar a Seguridade Social. Isso aqui é o que é o importante que a gente quer passar para vocês. Então, a reforma de emenda constitucional, né, de 2019, ela trouxe mudanças que cortaram benefícios e afetaram negativamente os trabalhadores do regime geral da Previdência, como trabalhadores da iniciativa privada e MEIs. Ok? Então, antes, a pensão por morte, por exemplo, correspondia a 100% do benefício que o trabalhador podia ganhar. Agora, ela começa em 50%, com um acréscimo de 10% para cada dependente. Tá? Uma regra que ela desconsidera um princípio que tem lá escrito, que é o da proporcionalidade da contribuição, né? Que você vai receber proporcional a quanto você contribui. Então, uma pessoa que não tem filhos, por exemplo, a pensão por morte é menor. Tá, ok? Então, tá aqui um diagraminha mostrando isso. Uma pessoa sem filhos, 60%, depois 70% e 80%, chegando a 100% se a pessoa tiver 4 filhos. O benefício vitalício é uma coisa que agora só vale para quem tem mais de 44 anos. Abaixo disso, há um limite de tempo, prejudicando especialmente os mais jovens. Tá? Então tem uma tabelinha aqui da duração do benefício que a gente tem da pensão, que receberia em caso de morte. E isso é uma das coisas que fez o princípio da proporcionalidade que está escrito lá na Constituição ir para casa do caralho, basicamente. Não existe mais essa questão de proporcionalidade porque a gente sempre fala que é o que tem a ver com o que eu falei lá no início. A solução da aposentadoria no capitalismo, ela não existe. Está sempre em defasagem esse cálculo. E a maneira da gente resolver isso é só superando esse sistema, porque a pessoa que não produz no capitalismo, ela não consegue levantar o próprio peso e a sociedade capitalista diz assim, foda-se você, né? Era melhor que nem o Paulo Guedes falou lá, era melhor que morresse logo os idosos, que nem a Prevent Senior tinha lá, né? Matava os idosinhos e dizia óbito também é alta para ganhar dinheiro no capitalismo. 99% dos casos é melhor que os velhos morram rápido, né? Então, essa é a situação triste que a gente se encontra. Vou adicionar aqui o que o ZMMS botou. Trivia. Qual a parte da população que geralmente morre antes dos 44 anos? Dica, não é os CEOs, né? CEO vive até 90 e poucos anos, né? Os bichos é ruim. Exatamente por causa da dificuldade do acesso à saúde. Eu acho que comentário perfeito, camarada. Desde 1923, tem uma lei que se chama Eloy Chaves. O sistema ele foi criado para proteger os trabalhadores contra riscos futuros e incertezas. Porém, as reformas recentes desvirtuam completamente essa ideia original, né? Todas essas mudanças elas fazem parte de um projeto político neoliberal, estou repetindo muito essa palavra aqui, que prioriza a eficiência e redução de custos, mas sacrifica os direitos dos trabalhadores.
Entendeu? E então eu tô dizendo pra vocês, ela é uma solução que ela é disfarçada de técnica, é uma coisa que vocês pegam uns babaca tipo Kim Kataguiri e Mamãe Falei, que eles dizem, o comunista é burro, porque ele não fez o cálculo, a população vai crescer 10%, logo o custo da previdência vai crescer tantos por cento, e não tem como fazer esse cálculo, você é burro comunista, você não sabe matemática. Eles passam como uma questão técnica, uma questão que eu tô dizendo pra vocês, nós temos que cuidar das pessoas mais velhas, e nós podemos fazer isso. Nós podemos fazer isso. Temos que mudar a maneira como a sociedade se organiza. Porém, eles querem dizer que uma pessoa que diz existe uma maneira melhor de se organizar, existe uma maneira mais eficiente e que a gente vai poder cuidar das pessoas mais velhas, essa pessoa é burra porque ela não fez um cálculo de regra de 3 estúpido. Eles se acham muito inteligentes, tá ligado? É o tipo de pessoa que mais me irrita, esses aí. Tecnocratas, como diria Maria da Conceição Tavares. A reforma reflete a precarização do trabalho e atinge diretamente quem mais precisa de proteção previdenciária, desmontando o caráter solidário e protetor do sistema, beleza? E aí, sobre a inteligência artificial do INSS, isso aí é uma coisa que estava prevista nessa reforma que aconteceu em 2019. Hoje, para vocês terem noção, a inteligência artificial do INSS ela já analisa mais de 95% dos pedidos de benefícios. Sim, o tempo de espera diminuiu, segundo os dados que a gente tem. Em 2019, a média era de 65 dias para analisar um pedido e em 2024 agora está em 50 dias a média. Só que tem um problema grave. O número de benefícios negados subiu muito além da curva que se esperaria e ele passou de 258 mil para 416 mil no mesmo período. O algoritmo que analisa os pedidos, ele usa os dados do CNS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é como se fosse um histórico de trabalho da pessoa segurada. Mas a IA, a crítica que se faz ali, é que ela só enxerga os dados frios. Então ela ignora detalhes mais concretos, como, por exemplo, mudanças que não estão refletidas ali na carteira de trabalho, coisas que não estão bem documentadas ou que mudaram do processo, situações mistas, como, por exemplo, pessoas que trabalham no campo e na cidade, que é uma coisa que o pessoal chama da aposentadoria híbrida. E na prática, a gente conseguiu ver essa maior taxa de requerimentos negados. A gente pode fazer o link aí com o caso do Brian Thompson, CEO da United Healthcare, que foi assassinado pelo Luigi Mangione, em que a empresa, em 2023, colocou um sistema de IA para analisar os casos de concessão de seguro-saúde, né, do plano de saúde deles, e explicitamente o objetivo que eles queriam e que foi bem sucedido era com mais pessoas tendo seu plano de saúde negado por meio desse sistema técnico, né, que está analisando os dados, nós ganhamos mais dinheiro. No caso do INSS, não parece ser coincidência que se fala em modernização, corte de gastos, coloca um sistema de IA que magicamente aumenta tanto o número de coisas negadas. Não estou dizendo que o sistema de propósito nega, mas a gente sabe, é um efeito conhecido, que quando a gente retira essa intervenção humana do sistema, é muito mais fácil de acontecer essas negações de pedidos. E na prática, essa maior taxa de requerimentos negados cria um ciclo onde é necessário fazer um novo requerimento, onde é necessário revisar isso e procurar ajuda jurídica, e acaba desmantelando as proteções que as pessoas têm da Previdência Social. Então a gente imagina que a gente está tirando um gargalo com essa solução técnica, mas a gente meio que cria um gargalo em outro lugar. Parece que é aquela coisa de, tipo, eles criam uma métrica de temos que reduzir o número de pedidos concedidos, atendem essa métrica e vaza lá em outro lugar o problema, fica um gargalo lá em outro lugar. E daí a gente tem um gráfico aqui que o pessoal trouxe, que é o gráfico do tempo médio de concessão por estado, tá? Que ele é diferente por estado, sendo maior no Acre e menor em São Paulo. Tem também o gráfico de quantidade e distribuição dos benefícios por regiões. Mas o que chama atenção, não temos um gráfico aqui, é essa questão dos indeferidos, que em 2024 aumentou muito acima do crescimento de pessoas que se esperaria, né? Então aumentou de 258,5 mil benefícios negados para 416,7 mil benefícios negados. Ó, Paulo Crocomo perguntou, e eu acho que isso aqui é interessante a gente expandir um pouco nisso. Aí a gringa fazia de propósito, ou entendi as notícias errado. Então, cara, eu imagino que quando pediram para o engenheiro fazer isso, eles devem ter dado uma métrica que ele tinha que colocar, eles devem ter dado, isso aqui é o tipo de pedido que tem que ser negado, isso aqui é o tipo de pedido que tem que ser colocado. E na prática, essa métrica
nega mais. Eu acho que nenhuma empresa ia escrever assim, nós precisamos que mais pessoas tenham o seu seguro-saúde negado e por isso a gente ganha mais dinheiro. Eles vão dizer assim, com esta implementação deste novo sistema, nós conseguimos conceder menos benefícios fraudulentos ou inválidos e isso causou uma geração de valor de tanto para nossos investidores. Eu imagino que é assim que funciona e por isso eu faço um paralelo, entendeu? Se vocês acharem que é injusto o paralelo, beleza, mas aqui eu tô tentando chamar a atenção exatamente para isso, que é o que eu tava criticando, uma solução técnica e fria por uma coisa que não é técnica e fria e que na prática atende a uma métrica bem específica, que é o que a gente estava querendo economizar, né? Que não é uma métrica humana, é uma métrica puramente de reprodução do capital ou de corte de gastos, no caso do INSS. Mais uma coisinha que a gente poderia falar aqui é qual o impacto que isso tem na saúde da classe trabalhadora. A reforma previdenciária, ela alterou o cálculo do benefício auxílio-doença, por exemplo, substituindo a média das 80% maiores contribuições por 100% da média de todos os salários, que é uma coisa difícil na minha cabeça, eu leio isso, eu não consigo entender, mas isso reduziu os valores pagos, tá? E prejudicou os trabalhadores. O auxílio-doença, ele é fundamental para os trabalhadores que estão afastados por problemas de saúde, ele não reflete mais a realidade das contribuições e agrava a situação de quem já está vulnerável. De novo, o princípio da proporcionalidade lá vai pro caralho com isso aqui. A inclusão do burnout como doença ocupacional em 2022, ela trouxe um aumento dos requerimentos, o que a princípio é uma coisa boa, mas também dos indeferimentos, né, que é quando não é atendido o requerimento, por conta da dificuldade de comprovar essas condições de trabalho e o impacto psicológico sobre o trabalhador que essa situação tem também. O crescimento nos pedidos de benefício reflete o esgotamento físico e mental causado pelas condições de trabalho cada vez mais precárias do Brasil. É uma coisa que a gente está sempre falando por aqui. Nós estamos vendo muita gente, principalmente os influenciadores de esquerda na internet, chamando a atenção para essa situação, a situação com as escalas abusivas, como a escala 6x1. Nós falamos hoje aqui no início da escala que os trabalhadores do Zafari estão fazendo aqui no Rio Grande do Sul. E isso se intensifica por essa lógica neoliberal de enfraquecimento das proteções sociais, como o INSS, por exemplo. Então a gente trabalha demais e a gente não tem essa proteção social, o que completa esse ciclo fazendo a gente ter que trabalhar mais. As pessoas terem que se manter nessa situação de trabalho complicada, porque elas não conseguem o seu seguro, não conseguem contar com uma aposentadoria, precisam estar sempre correndo atrás da roda para juntar uma graninha para pagar suas contas hoje, ter um confortinho hoje e ainda, quiçá, conseguir guardar para sua aposentadoria. E as mudanças, elas são parte de um processo maior que fragiliza os direitos fundamentais que a gente tem na nossa Previdência, reduz os valores pagos e dificulta o acesso aos benefícios, comprometendo as garantias que estão na Constituição, que daí é assim, ó, foi escrito pelos nossos amigos advogados e eles entendem muito bem que a nossa Constituição é uma Constituição burguesa e tem muita coisa que o brasileiro, no geral, entende. Tá escrito lá só pra bonito, entendeu? Mas a gente precisa fazer essa crítica e chamar a atenção, porque volta e meia vocês vão encontrar uns cu de apito aí que dizem, mas isso tá na Constituição, o que vocês estão reclamando? Ou tipo, reclame e negocie com o seu chefe, ou por que você não troca de emprego? Não, a gente tem que explicar tintim por tintim toda a situação, porque no final a gente tá fazendo que nem o Ian Neves sempre fala, né? Estamos armando vocês com argumentos sobre essa situação. O Paulo Crocomo falou, mas é só fazer uma pesquisa interna perguntando quem tem burnout e demitir todo mundo para que eles não estressem o resto da equipe. Isso é uma referência àquela empresa indiana lá, que aparentemente a CEO fez isso. A empresa falou, se vocês não viram isso, era assim, eles fizeram uma pesquisa e disseram assim, muita gente está se sentindo estressada. Para resolver essa situação, todo mundo que está estressado foi demitido. Agora não tem mais ninguém estressado e vocês vão poder descansar, tá? Aparentemente, a empresa disse que é fake, que isso era uma divulgação viral que eles estavam fazendo. Tipo, me engana que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu resolvi não trazer essa história só por causa disso. Seria uma história engraçada que eu ia colocar aqui. Omar Oliveira colocou uma informação aqui, Eu não sei qual experiência tu tem, se tu puder nos dizer qual é a tua experiência, mas se tu já requeriu, se tu é advogado, ou né, se tu trabalha até no INSS. Mas o CINS, usado como base, tem um monte de furo. A CGU e a TCU já apontaram inconsistência e incompletudes do banco de dados. Exemplo, a pessoa trampou com anotação em carteiras, mas o patrão desviou a contribuição do INSS e com isso não conta o tempo de histórico do trabalhador. Exatamente. E daí o sistema só vai olhar, não bateu o tempo, negado. E daí tu tem que pegar de novo o teu advogado lá, tem que ir preencher os formulários de novo, e daí, mesmo que ficou 15 dias mais rápido na média tu pedir isso, mas isso quer dizer que tu vai ter que pedir 2 ou mais vezes, porque o sistema te negou um negócio que seria muito simples se fosse um sistema mais inteligente fazendo isso, tá?
Era ironia, vocês são muito burros, nós não demitimos os funcionários, nós propositalmente fizemos essa situação para que vocês nos usassem. É o argumento do Drake, tá ligado? Eu plantei essas evidências para que o Kendrick fizesse uma diss track dizendo que eu sou uma pessoa horrível. Eu não sou uma pessoa horrível, o Kendrick é uma pessoa horrível porque ele acreditou em fake news sobre mim, uma pessoa que tem diversas evidências e coisas que as pessoas desconfiam que eu fiz coisas horríveis. Eu sou muito esperto, eu sou o Drake, eu sou muito esperto. Então, é só pra dizer assim, tem algumas fontes, tá? Essa notícia aqui, ela fala sobre o início dos testes com essa plataforma aqui no INSS, o próprio INSS falando. Temos uma entrevista do presidente do INSS, que ele tá falando para o Infomoney, e daí vocês já veem quais são as... Vocês imaginam se na República Socialista do Brasil, ou se pelo menos, digamos assim, um partido mais à esquerda, entendeu? Sei lá, tipo, o PSOL ganhou a presidência, ou assim, uma coligação com o PSOL ganhou a presidência e daí botaram um ministro do PSOL. Ele ia ir no Infomoney ficar dizendo pro pessoal, não, fica tranquilo, vai fazer o leilão do INSS, estamos fazendo um pente fino, nós vamos negar os benefícios. É muito triste isso, tá? Eu nem conheço esse cara. Até eu vi a entrevista, assim, parece que ele tem aquela preocupação de tipo, não, pô, vamos resolver o sistema aqui, mas é muito, muito triste que o cara tem que ir no Infomoney e tem que implementar essas políticas lá para o mercado ficar tranquilo, que nós não vamos pagar a aposentadoria de gente demais, beleza? Apenas por curiosidade, não tem nada a ver com isso aqui, mas tem no canal do INSS, que tem no YouTube, que tem alguns conteúdos, tem uma live barra aula, barra palestra que tinha lá sobre uso da IA no serviço público. E o que me chama a atenção é não só o fato de que tem um sentimento muito positivo sobre a IA lá, embora eles não estejam falando sobre a análise dos benefícios, eles estão falando basicamente sobre usar ela para o trabalho do dia a dia, mas me pareceu que faltou uma preocupação de soberania nacional com dados que são tão importantes, que são os nossos dados, já que a gente vai estar usando essas ferramentas, tá? Basicamente eles estão falando de usar ferramentas de empresas de fora do Brasil aqui, tá? E, então é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Foi uma análise assim, um pouquinho mais pesada do que a gente geralmente faz e que tinha um aspecto de inteligência artificial aí, mas eu acho que vocês inclusive viram a conexão com, né, o caso da semana do Luigi Mangione, em que a empresa, né, que ele assassinou o CEO, uma das práticas arrombadas que a empresa estava fazendo era o uso de uma ferramenta técnica de IA para negar o máximo de pedidos possíveis, e existe um claro paralelo aí com essa reforma da Previdência e essa ferramenta do INSS.